Os 3 presentes do Sr. D'Artagnan pai. Na primeira segunda-feira de abril de 1625, o Burgo de Meung parecia estar no meio de uma revolução. A causa do barulho era um jovem. Deixe-me descrevê-lo, cerca de 18 anos, vestindo um gibão de lã num tom que um dia tinha sido azul. Rosto longo, olhos inteligentes, nariz adunco, maxilares desenvolvidos. Na cabeça, um chapéu com uma pena. Nosso jovem tinha um cavalo com o pelo amarelo e sem crina na cauda, tão estranho quanto seu dono. Antes da partida, o Sr. D'Artagnan lhe dissera: "Na corte, para onde você está indo, mantenha seu nome digno como nossa família tem feito há mais de 500 anos. Nunca tolere ofensas, a não ser do cardeal e do rei. Seja corajoso e não tenha medo de nada. Busque aventuras. Eu só tenho para lhe dar o cavalo, 15 escudos e esses conselhos. Sua mãe lhe dará a receita de um bálsamo capaz de curar todas as feridas que não sejam do coração. Agora, só me resta pedir que você procure o Sr. de Treville, que foi meu vizinho e amigo, e lhe entregue esta carta. Ele é o capitão dos mosqueteiros do rei. Faça tudo o que ele disser e você terá sucesso na vida." O rapaz agradeceu, deixou os aposentos do pai e foi despedir-se da mãe, que chorou muito enquanto o abraçava e beijava. Em seguida, pôs-se a caminho de Paris. Nada aconteceu até sua chegada a Meung. Entrava no burgo, quando viu um homem elegante conversando com 2 pessoas. Os 3 riam e olhavam para ele. Foi o suficiente para D'Artagnan ter certeza absoluta de que só poderiam estar falando dele. O jovem se enganou pela metade, falavam de seu cavalo. Sentindo-se insultado, ele encarou o fidalgo. Reparou os olhos negros e vivos, o nariz grande, o bigode negro perfeitamente desenhado e a cicatriz que marcava a testa. Então gritou: "Cavalheiro! Diga-me por que está rindo e riremos juntos." "Não estou falando com você", respondeu o outro. "Mas eu estou!" exclamou ele. O desconhecido observou-o com um leve sorriso e disse para as 2 pessoas: "Este cavalo deve ter sido, na sua juventude, amarelo como um girassol." "O senhor está rindo do cavalo, é?" gritou o jovem. "Quero ver se tem coragem de rir do dono." Sem lhe dar atenção, o fidalgo virou-se, disposto a entrar na hospedaria. Mas nosso herói não ia deixar uma ofensa daquelas passar em branco. Desembainhou a espada e por pouco não atingiu o fidalgo. Este imediatamente puxou a sua, cumprimentou o adversário como mandava a cortesia e se colocou em guarda, pronto para o duelo. O dono da hospedaria impediu a luta, avançando sobre o jovem, no que foi seguido por outros homens. Após uma grande confusão e muita pancadaria, D'Artagnan desmaiou. Quando tudo terminou, o fidalgo quis saber onde estava o jovem que o havia desafiado e se já tinham lhe examinado os bolsos. O dono da taverna informou: "Ele está no quarto da minha mulher, senhor. No bolso, traz uma carta para o Sr. de Treville." O fidalgo franziu a testa, pensando: "Uma carta para o Sr. de Treville? Será que ele mandou esse rapazinho para me vigiar? Preciso saber o que essa carta diz." E ordenou em voz alta: "Expulse esse patife daqui. Não quero que Milady o veja." O hoteleiro obedeceu e D'Artagnan foi jogado na rua. Apesar de meio tonto, viu seu oponente conversando com uma mulher pela janela de uma carruagem. Ela era bela e jovem. No seu rosto pálido, emoldurado por cabelos loiros e encaracolados, brilhavam olhos azuis e lábios rosados. "Então, Vossa Eminência me ordena que volte imediatamente para a Inglaterra", disse ela. "Avise se o duque sair de Londres", completou o fidalgo. "Mais instruções a senhora encontrará dentro desta caixa."
Mas só deve abri-la depois que chegar ao seu destino. Certo. E o senhor, o que fará? Volto para Paris. Sem castigar o insolente rapazinho. O fidalgo ia responder, quando D'Artagnan gritou. É este insolente rapazinho quem vai castigá-lo. Agora o senhor não me escapa. Mas não teve tempo de fazer nada, porque a dama disse para o fidalgo. Vá embora. Qualquer minuto a menos pode botar tudo a perder. E cada um foi para um lado, deixando o jovem furioso. De volta à hospedaria, D'Artagnan usou a pomada milagrosa da mãe. No dia seguinte, estava ótimo. Já se preparava para partir, quando deu falta da carta que deveria entregar ao Sr. de Treville. Procurou o papel por todo o lado, mas foi impossível encontrá-lo. Foi aquele fidalgo quem roubou sua carta. Acusou o dono da hospedaria. Vou me queixar ao Sr. de Treville, que vai se queixar ao rei. Declarou D'Artagnan, puxando 2 escudos da bolsa para pagar a hospedagem. E pôs-se a caminho. Pouco antes de chegar a Paris, vendeu o cavalo e continuou o resto do trajeto a pé, levando sua bagagem debaixo do braço. Alugou um quarto, descansou, costurou suas roupas rasgadas e foi se informar sobre o lugar onde o Sr. de Treville morava. Por sorte, ficava bem perto de onde ele estava. Depois disso, contente com a maneira como as coisas tinham se desenrolado, sem remorsos pelo passado, confiante no presente e cheio de esperanças em relação ao futuro, D'Artagnan se deitou para dormir o sono dos bravos. Só acordou às 9 horas do dia seguinte, para encontrar-se com o Sr. de Treville, a terceira autoridade mais importante do reino, na opinião de seu pai. O Sr. de Treville. O Sr. de Treville era o capitão dos mosqueteiros do rei, de quem era amigo de longa data. Era a única pessoa que os mosqueteiros respeitavam, embora ele não se importasse com o comportamento dos seus comandados, e eles aproveitavam para viver brigando e se metendo em duelos. Sem falar no tanto que provocavam a guarda do cardeal Richelieu, que era quem realmente governava a França. O poderoso cardeal era ciumento. Quando viu a elite que cercava o rei, quis ter a sua guarda também. Criou-a nos mesmos moldes, o que explicava as grandes brigas que aconteciam entre elas. O rei e o cardeal não se importavam e costumavam rir dessas rixas. Quando D'Artagnan chegou à residência do Sr. de Treville, ficou impressionado ao encontrar a bagunça que a caracterizava, com os mais de 50 mosqueteiros se exibindo e se provocando. Após ser anunciado pelo lacaio, entrou na sala de audiências. O Sr. de Treville estava de mau humor, mas mesmo assim saudou polidamente o jovem, e até sorriu para aquele sotaque que o lembrava de suas próprias origens. Ao mesmo tempo, pediu, com um gesto da mão, que ele esperasse um instante. E chamou: Athos, Porthos, Aramis. Porthos e Aramis, mosqueteiros que estavam entre os fanfarrões, atenderam imediatamente ao chamado. D'Artagnan arregalou os olhos. Para ele, os dois eram como semideuses, enquanto o capitão era o próprio Júpiter com os raios na mão. Raios que foram lançados na forma de uma bronca horrorosa, que deixou D'Artagnan com vontade de estar muitos metros debaixo da terra. Sabe o que o rei me disse ontem à noite? Perguntou o senhor capitão furioso, andando de um lado para o outro da sala. Não, senhor, ignoramos, responderam os dois. Que passará a recrutar os seus mosqueteiros entre os guardas do senhor cardeal. Os dois coraram até o branco dos olhos, enquanto o chefe continuava. Não é possível que vocês não consigam se comportar. Eu já soube que ontem lutaram contra os guardas do cardeal. E, percebendo que faltava um mosqueteiro, perguntou: E Athos, onde está? Está doente, senhor. Muito doente, respondeu Aramis. Doente, muito doente. E de qual doença? Gritou o capitão. Receio que seja varíola, senhor, disse Porthos, tristemente. Na idade dele. Está, sem dúvida, ferido. Talvez até morto.
Ah, se eu soubesse, que vergonha! Lastimou-se, recomeçando seu discurso de reprimendas. Aramis, você, que estuda teologia e pretende ser padre, por que não coloca logo essa batina e desiste da vida de mosqueteiro? E você, Porthos, para que usar um cinturão de ouro se nele vai dependurar uma espada de palha? Eles nos atacaram, senhor. Porthos estava furioso. Nem tínhamos desembainhado a espada e já 2 dos nossos tinham caído. Eles eram 6. Nós também éramos 6. Lutamos. Eles acertaram Athos. Foi isso que aconteceu. Que diabo, capitão! Não se pode ganhar todas as batalhas. E Aramis completou. Tenho a honra de dizer que um dos que derrubei caiu com o fio de sua própria espada, porque a minha estava partida. Não sabia disso, disse o capitão, mais calmo. Talvez o senhor cardeal tenha exagerado. O senhor de Treville gostava dos seus mosqueteiros, após mais algumas palavras ásperas, já começava a dar mostras de que ia perdoá-los. Nisso, a porta se abriu, mostrando o rosto nobre e belo, mas terrivelmente pálido de Athos, que perguntou. O senhor me chamou. Estou aqui, senhor. Todos os 3 gritaram seu nome ao mesmo tempo. Comovido com a prova de coragem, o senhor de Treville apertou fortemente a mão de Athos, causando ainda mais dor ao coitado, que já sofria muito com o ferimento no ombro, e ele desmaiou. Um médico! Chamem um médico! Gritou o capitão. Foi uma confusão sem tamanho de gente entrando e saindo do gabinete. Quando finalmente tudo se acalmou, o senhor de Treville lembrou-se de D'Artagnan. Gosto muito do senhor seu pai, disse ele. O que posso fazer por você? D'Artagnan respondeu que queria ser um mosqueteiro. Antes você precisa se aperfeiçoar nos exercícios adequados a um fidalgo, orientou. Vou escrever uma carta ao diretor da Academia Real e amanhã mesmo ele irá recebê-lo. O jovem se lembrou da carta de recomendação do pai e contou toda a história de como ela tinha sido roubada. Mas foi aí que o senhor de Treville se deu conta de algo e perguntou. Esse fidalgo é um homem alto e elegante, com a pele clara e o cabelo castanho. Sim, confirmou D'Artagnan. Tem uma cicatriz na testa. Sim, espere. O senhor o conhece? Perguntou D'Artagnan. Quando o senhor de Treville confirmou, o jovem acabou contando tudo o que tinha visto, inclusive sobre Milady, a mulher com quem o fidalgo conversou. E eu achando que Rochefort estava em Bruxelas. Murmurou o capitão dos mosqueteiros. Voltando-se para o jovem, aconselhou, se você o vir na rua, é melhor que passe para o outro lado. O senhor de Treville sentou-se à escrivaninha para redigir a carta que prometera. Enquanto esperava, o jovem olhou pela janela e viu, no pátio, Rochefort, o fidalgo com quem tanto queria duelar. Não teve dúvidas, saiu correndo e gritando. Desta vez, esse ladrão não me escapa. Louco desvairado! Falou baixinho o senhor de Treville. A não ser que seja apenas uma forma de me enganar. D'Artagnan se mete em 1000 confusões. D'Artagnan estava tão furioso quando atravessou a sala que desceu as escadas de 4 em 4 degraus. Acabou atingindo Athos, um dos mosqueteiros, que saía por outra porta e deu um urro de dor. Desculpe! Estou com pressa! Disse o jovem. Mas o outro não aceitou desculpa nenhuma e eles acabaram marcando um duelo para resolver essa ofensa. Ao meio-dia, perto do convento das Carmelitas Descalças, disse o mosqueteiro. Estarei lá! Gritou D'Artagnan de longe. E continuou correndo. Na porta da rua, Porthos conversava com um guarda. D'Artagnan quis passar entre os dois e trombou neles. O mosqueteiro não gostou, os dois discutiram e acabaram marcando um duelo. Então, há uma hora, atrás do Luxemburgo. E quando D'Artagnan se virou para continuar correndo na direção do fidalgo, percebeu que ele tinha desaparecido.
Só então o rapaz se deu conta de que não eram nem 11 horas da manhã e ele já tinha criado 3 problemas. Tinha sido grosseiro com o Sr. de Treville e tinha arrumado 2 duelos com homens que ele admirava. Mosqueteiros capazes de derrubar 3 iguais a ele de uma só vez. Certo de que seria vencido por Athos, D'Artagnan nem se preocupava mais com Porthos. Foi andando, perdido em seus pensamentos, e viu quando Aramis, que conversava com 3 guardas, deixou cair um lenço e tentava pisar sobre ele. D'Artagnan se abaixou para pegá-lo, dizendo: "Creio que o senhor não gostaria de perder isso." Reconhecendo a coroa e as armas ricamente bordadas no lenço, um guarda começou a rir. "Ah, discreto Aramis, será que você conhece a senhora de Bois Tracy?" "Creio que sim, pois ela até lhe empresta os seus lenços." Aramis lançou um olhar assassino na direção de D'Artagnan e a discussão sobre se o objeto tinha caído ou não do bolso do mosqueteiro terminou com a frase de Aramis: "Isso não pode ficar assim. Às 2 horas, terei a honra de esperá-lo na casa do Sr. de Treville. Lá direi o lugar onde vamos duelar." Agora D'Artagnan só tinha um consolo. "Bem, pelo menos cairei pela espada de um dos mosqueteiros do rei." Com pensamentos desse tipo, o jovem dirigiu-se ao convento das Carmelitas Descalças, onde chegou quando as 12 badaladas soaram. Athos já esperava por ele. Sofria cruelmente, mas procurava manter uma expressão digna. Os dois se cumprimentaram com reverências, tirando o chapéu um para o outro. Athos disse: "Senhor, convidei 2 amigos para serem meus padrinhos. Em 1 minuto estarão aqui." Padrinho era a pessoa que defendia o cavalheiro em um duelo e garantia que a luta transcorresse de forma honesta. "Como cheguei ontem a Paris, só conheço o Sr. de Treville", respondeu D'Artagnan. "Não tenho ninguém para ser minha testemunha. Mas assim, se eu derrubá-lo, vou parecer um devorador de criancinhas." Athos resmungou. D'Artagnan ouviu e exclamou: "De maneira alguma. O senhor está me honrando, quando, mesmo ferido, luta comigo. Aliás, senhor, se me permite, tenho um bálsamo miraculoso", ofereceu D'Artagnan. "Gostaria de experimentar. Em 3 dias estará curado, e então, resolveremos nossos problemas." Athos pensou um pouco e acabou propondo: "O mais correto é esperar pelos meus amigos." "Ah, lá está o primeiro." Ao ver Porthos, D'Artagnan gritou: "O quê? Ele é a sua primeira testemunha?" "Sim. E eis a segunda." "Aramis!" exclamou D'Artagnan, surpreso. "Então o senhor não sabe que somos chamados de os 3 inseparáveis." Já as 2 testemunhas se aproximavam, e espantadas, saudaram o jovem D'Artagnan. "É com ele que vou duelar", contou Porthos. "Mas só há 1 hora", explicou D'Artagnan. "Eu também", disse Aramis. "Mas só às 2 horas", explicou D'Artagnan novamente. Os duelantes mal tinham acabado de sacar suas espadas, quando Porthos gritou: "Os guardas do cardeal! Guardem suas espadas, senhores, guardem suas espadas!" Mas era tarde demais. Eles já tinham sido vistos. "Ah, estão se preparando para duelar, mosqueteiros." "E as proibições, para que servem?" disse o chefe. "Estão presos. Façam a gentileza de nos acompanhar." É claro que os mosqueteiros não aceitaram o convite. Outro tipo de luta ia começar. "Eles são 5, disse Athos, baixinho. "Nós somos apenas 3. "Perdão, senhor", era a voz de D'Artagnan. "Nós somos 4. "Mas o senhor não é dos nossos", disse Porthos. "Posso não ter o uniforme de mosqueteiro, mas tenho a alma e o coração de um", respondeu D'Artagnan, desembainhando a espada. "Estou pronto." Os 9 se engalfinharam e logo apenas um dos guardas do cardeal estava em bom estado. Os 4 vencedores foram cantando e festejando para a casa do Sr. de Treville. Antes de entrar, D'Artagnan comemorou: "Mesmo que eu não seja ainda um mosqueteiro,
Pode-se dizer que sou um aprendiz, não é mesmo? Sua Majestade, o Rei Luís XIII. A história deu o que falar. Em voz alta, o Senhor de Trèves deu a maior bronca nos mosqueteiros, mas em voz baixa os felicitou. Contou todos os detalhes ao rei, que quis cumprimentá-los, bem como ao jovem D'Artagnan, que fora tão corajoso. Para os mosqueteiros, era rotina, mas para D'Artagnan ver o rei de perto era uma grande novidade. Ele mal dormiu aquela noite. Nem eram 8 horas da manhã e ele já estava na casa de Athos. O dono da casa estava pronto para sair. Ia se encontrar com os amigos para disputar uma partida de pela, jogo praticado pela antiga nobreza europeia que consistia em atirar uma bola, a pela, de um lado para o outro com a mão ou com o auxílio de uma raquete, bastão ou pandeiro em local aparelhado perto das estrebarias do Palácio de Luxemburgo. Convidou D'Artagnan e ele aceitou, mesmo não conhecendo as regras do jogo. E lá foram eles. Mas Athos não conseguiu jogar. Sua ferida no ombro ainda era muito recente. Desistiu. Após um arremesso de Porthos que quase lhe acertou o rosto, D'Artagnan também abandonou o jogo, receoso de se machucar e ser impedido de se encontrar com o rei. Infelizmente para o jovem D'Artagnan, entre os espectadores havia um guarda de sua eminência, o cardeal Richelieu, que jurara vingar a desfeita da noite anterior. Achando que era uma ótima oportunidade, provocou D'Artagnan, até que ele não resistiu e puxou a espada. Apesar de toda a experiência do guarda, cujo nome era temido, o jovem conseguiu acertá-lo. Outros guardas vieram em seu socorro, os 3 mosqueteiros entraram na luta para socorrer o amigo, e mais gente entrou na confusão, que só fazia crescer. As coisas só não ficaram piores porque o relógio deu 11 badaladas e D'Artagnan se lembrou do compromisso. Assim, eles foram embora. Quando o senhor de Trèves ficou sabendo, falou: "Vamos logo que preciso contar esta aventura ao rei antes que o cardeal conte a sua própria versão. Vou dizer que foi uma continuação da briga de ontem e tudo vai ficar bem." Mas foi ainda melhor. O rei em pessoa cumprimentou os 4 e ainda presenteou D'Artagnan com um saco cheio de moedas de ouro. "Agora chega, senhores," disse o rei. "Já tiveram a sua revanche e devem estar satisfeitos." "Se Vossa Majestade está satisfeita, nós também estamos," respondeu o senhor de Trèves. "Posso contar sempre com a dedicação dos senhores, não é mesmo?" continuou o rei. "Claro, senhor!" gritaram, juntos, os 4 companheiros. "Nós nos deixaríamos picar em pedacinhos por Vossa Majestade." "Bom, mas vivos me serão mais úteis," disse o rei, despedindo-se deles. E, bem baixinho, falou só para o senhor de Trèves ouvir: "Como para ser mosqueteiro é preciso fazer um noviciado, peço que arranje um lugar para o jovem D'Artagnan na companhia de guardas do senhor Desessarts, seu cunhado." "Ah, Trèves, começo a rir da cara que o cardeal vai fazer. Ele vai ficar furioso. Mas tudo bem, estou no meu direito." Assim que os 4 amigos saíram do Louvre, começaram a discutir o que iriam fazer com o presente do rei. Athos sugeriu que encomendassem uma boa refeição e Porthos, que D'Artagnan arranjasse um lacaio para servi-los. E tudo foi feito com tal rapidez que, quando o almoço chegou, foi servido por Planchet, o novo lacaio. D'Artagnan era um jovem curioso, e, à medida que os 4 iam estreitando os laços de amizade, quis se informar sobre a vida dos amigos. Escondidos sob seus nomes de guerra, cada um deles tinha um nome de família, que procurava manter em segredo. E na vida pessoal? O jovem não conseguiu saber muita coisa. Porthos contou que Athos era um grande jogador, mas perdia sempre. Tinha sido traído por uma mulher, mas ninguém conhecia a história completa. Athos contou que Porthos era vaidoso e indiscreto, mas uma pessoa realmente amada, sobretudo por uma certa princesa estrangeira. E Aramis confessou a D'Artagnan que seu sonho era se dedicar à religião. Até contou: "Aquele lenço, lembra-se? Foi esquecido em minha casa por um amigo. Eu não poderia comprometê-lo, compreende?
Não tem nada a ver comigo, de fato. E D'Artagnan não conseguiu arrancar mais nada de nenhum deles. Uma intriga na corte. Estava D'Artagnan no seu quarto, reclamando com Athos da falta de dinheiro, quando alguém bateu à porta. Era o Sr. Bonacieux, o senhorio. Na seta vem cobrar o aluguel, que há 3 meses não pago, suspirou D'Artagnan, enquanto Athos saía de fininho. Mas o que ele queria realmente era pedir ajuda. E contou, entre lágrimas. Ouvi falar muito bem do senhor e decidi lhe confiar um segredo. Minha sobrinha, e começou a chorar. Ela é afilhada do senhor de Laporte, sabe? Ele arranjou para ela um emprego de cuidadora das roupas da rainha. Pois ontem ela foi sequestrada. E por quê? Por quem? Perguntou D'Artagnan. Eu desconfio de um homem que a persegue já faz algum tempo, senhor. Mas não é por amor à minha sobrinha. É por uma dama muito maior do que ela. Num sussurro, D'Artagnan arriscou os nomes das maiores damas da sociedade francesa da época. Bonacieux fazia que não com a cabeça e com a mão um gesto de mais alto. Seria a rainha? Perguntou, pronunciando a palavra apenas com o movimento dos lábios. E com quem? O jovem não pôde deixar de perguntar, surpreso, diante do movimento afirmativo da cabeça do senhorio. O Duque de Buckingham. Como o homem não se animava a dizer, D'Artagnan teve de ajudar. Ele fez que sim com a cabeça, devagar, com os olhos cheios de medo. Não pode ser! Exclamou D'Artagnan. Como você sabe disso tudo? Constance, minha sobrinha, é confidente de Sua Majestade, ele esclareceu. Ela contou que o senhor cardeal persegue a rainha e quer vingar-se dela. Alguém escreveu uma carta para o Duque de Buckingham em nome da rainha, para fazê-lo vir a Paris, o que seria uma cilada. Mas o que tem a sua sobrinha a ver com isso? Perguntou D'Artagnan. Conte mais. Todos sabem como ela é devotada à rainha. Querem usá-la, é claro. Não conheço o homem que a raptou, mas já o vi de longe. E o Sr. Bonacieux o descreveu. O quê? Uma cicatriz na testa. Gritou o jovem. Mas este eu também conheço. E então? Hoje recebi uma carta ameaçadora, dizendo que não devo procurar Constance. Então, pensei, vou pedir a ajuda do Sr. D'Artagnan, que está sempre cercado dos mosqueteiros do rei, que são inimigos do Sr. Cardeal. Fez uma pequena pausa. Se o senhor me ajudar, jamais voltaremos a falar de algum pagamento de aluguel. E ainda lhe ofereço essas 50 moedas de ouro. D'Artagnan só teve tempo de concordar e pegar as moedas, já o Sr. Bonacieux gritava. Veja, nosso homem está lá embaixo, na rua. O jovem deu uma olhada para o lugar que o senhorio indicava e saiu correndo. Ainda tropeçou com os mosqueteiros que chegavam, mas voltou decepcionado, meia hora depois. Sumiu. Só espero não perder um ótimo negócio. E contou tudo aos outros 3. Eles ficaram felizes com o dinheiro que tinham recebido e com muita pena da rainha. O rei a abandona, o cardeal a persegue e ela vê tombar uma cabeça dos seus amigos, disse Athos. Mas por que ela insiste em gostar dos espanhóis e dos ingleses, que nós detestamos? Nada mais natural, explicou D'Artagnan. A Espanha é a sua pátria. Mas eu ouvi falar que não é dos ingleses que ela gosta, é de um inglês. Muito elegante, por sinal. E generoso. No dia que entrou no Louvre distribuindo pérolas, fiz um bom dinheiro com as 2 que peguei. Contou Aramis. Nisso, o Sr. Bonacieux entrou gritando por socorro, seguido de 4 guardas que queriam prendê-lo. Os mosqueteiros desembainharam as espadas, mas D'Artagnan lembrou. Nós o ajudaremos melhor se estivermos livres. Então eles permitiram que o pobre homem fosse levado, sob intensos protestos do próprio. Nós estamos todos juntos nisso. Lembrou Athos.
E em guerra contra o cardeal. Um por todos, e todos por um. Gritaram juntos os 4 amigos, erguendo suas espadas. D'Artagnan se apaixona. Depois que os mosqueteiros foram embora, D'Artagnan fez um buraco no chão para poder vigiar a casa dos Bonacieux, onde alguns guardas do cardeal tinham se instalado. Dali, era possível acompanhar tudo o que se passava no andar de baixo, os interrogatórios, as conversas, os planos. Na noite seguinte à do sequestro, D'Artagnan viu quando uma mulher entrou na casa e foi agarrada na mesma hora. Ela gritava: "Soltem-me! Sou a Constance e esta é a minha casa!" D'Artagnan deu ordens à Planchet de chamar os amigos e foi lá enfrentar os 4 homens, o que não foi difícil, pois só um estava armado. Em 10 minutos, eles saíram correndo e D'Artagnan já estava cuidando da jovem mulher, que desmaiara. Ele estava maravilhado com a beleza dela. Morena, encantadora e charmosa, ela agradeceu muito ao seu salvador e contou que fugira aproveitando a distração do guarda. Ele respondeu que sabia de tudo, acrescentando ao relato que ela ignorava. Concluíram que tinham de sair logo dali, pois os homens iriam voltar com reforços. Então, D'Artagnan levou para a casa de Athos e, de posse das senhas que ela lhe dera para acessar o palácio do Louvre, foi avisar o senhor de Laporte que precisavam de ajuda. Voltava inebriado, sonhando com a bela e misteriosa mulher, quando viu um vulto encapuzado na porta da casa de Aramis. Reconheceu Constance. Ele pediu explicações, mas ela jurou que não podia lhe dizer nada. E perguntou o que ele fazia ali. "Eu não estava espionando, senhora, é que eu me apaixonei", disse ele. "Por mim? Tão depressa?" Ela riu. "Agora não é hora para isso. Por favor, senhor, fique longe de mim se não quiser ter mais problemas. Eu não posso lhe contar o que estou fazendo aqui." Ela se afastou. Mas seus olhos prometiam novos encontros. Ele a seguiu e viu quando ela se encontrou com um outro homem. Ele vestia um uniforme de mosqueteiro. Os dois traziam capas e capuzes bem junto ao rosto, para não serem reconhecidos. Enciumado, D'Artagnan teve certeza de que o homem era Aramis. "Constance! Então este é o segredo que não pode me contar!" gritou, segurando-a pelo braço. O homem falou com forte sotaque inglês. "Mas o que está acontecendo aqui?" "Ah, o senhor não é Aramis!" exclamou D'Artagnan. "Foi a maior confusão. É só um amigo meu, milord, que está com ciúmes." "Nós nos amamos", explicou a mulher. "Milord! Agora entendo!" exclamou D'Artagnan, completando: "É isso mesmo. Nós nos amamos." E ele se ofereceu para escoltar o Duque de Buckingham até o Palácio do Louvre, onde entraram sem o menor problema. O colar de diamantes. O Duque percebeu que aquele chamado a Paris era uma armadilha, mas nem se preocupou. Ele era assim mesmo, gostava de aventuras e romance. Por isso, resolveu que não voltaria para a Inglaterra sem ver a rainha. Naquele momento, esperando pela amada no Palácio do Louvre, ele se olhou no espelho e pensou que ficava realmente muito bem com o uniforme de mosqueteiro. Além de rico e poderoso, o Duque de Buckingham era um homem bonito, com os cabelos loiros, bigode e porte de príncipe. Estava acostumado a ter todos os seus caprichos satisfeitos, por isso não era de se estranhar que tivesse despertado o amor no coração da orgulhosa Ana da Áustria, filha do rei da Espanha e de uma arquiduquesa da Áustria. Ela entrou. Tinha 26 anos e estava no esplendor da sua beleza. Seus cabelos castanhos, seus olhos lançando reflexos e sua boca pequena e vermelha deixaram o duque fascinado. Nunca a vira tão bela. Atrás dela vinha Dona Estefânia, sua dama de companhia espanhola. "Há 3 anos eu a vi pela primeira vez, senhora. Desde então, só faço amá-la", exclamou o duque, exaltado. "Eu jamais disse que o amava, senhor", respondeu ela, séria. "Mas também nunca disse que não amava", retrucou ele. "Fiz um juramento ao rei e não vou quebrá-lo."
O senhor sabe, a carta que o trouxe aqui é falsa. Não tem importância, minha senhora. Estou aqui. E a amo de todo o coração, declarou ele. Amo-a com um amor que é pura loucura. Por favor, senhor Duque, por favor, murmurava ela, mas não conseguia esconder seu ar de felicidade. Senhora, peço que me dê uma lembrança sua, qualquer coisa que tenha tocado a sua pele, para que eu a possa adorar. Pediu ele. A rainha foi aos seus aposentos e trouxe um cofre com as suas iniciais bordadas a ouro, que entregou ao duque. Dentro havia um colar com 12 agulhetas de diamantes, o último presente que o rei lhe dera. O duque agradeceu e beijou a mão dela. Era hora de partir. Assim, foi novamente conduzido por Constance, agora para fora do palácio. Quando o cardeal soube por seus espiões o que tinha acontecido no Louvre na calada da noite, mandou chamar um mensageiro, ordenando que ele entregasse tão rápido quanto possível uma mensagem para Milady, que dizia: encontre o Duque de Buckingham no próximo baile. Ele terá consigo um colar com 12 agulhetas de diamantes. Roube duas e me avise assim que as tiver em seu poder. O plano do cardeal era simples. Iria sugerir ao rei que fizesse um baile para alegrar a rainha, e insinuar que ela deveria usar o presente mais recente que tinha recebido dele, o colar com as agulhetas de diamantes. Assim, Sua Eminência tratou de ir correndo contar ao rei que o duque tinha vindo a Paris, secretamente, com toda a certeza para conspirar junto aos inimigos da França, plantando a suspeita na cabeça de Sua Majestade. O senhor acha que a rainha tem alguma coisa com esse duque? O rei perguntou. A rainha conspira contra o poder do rei. Não tem nada a ver com amor, respondeu Richelieu. O rei se acalmou. Mas a pobre rainha ficou apavorada quando o marido falou do baile. Por sorte dela, Constance, que ficará presa dentro da rouparia, ouviu a conversa entre os soberanos. Posso ajudá-la, Majestade, disse a serviçal. Confie em mim. Escreva uma carta ao duque pedindo que ele lhe devolva a joia. Arranjarei uma pessoa para fazer tudo como deve ser. Obrigada, querida! Exclamou Ana da Áustria, beijando a moça. Uma surpresa horrível. Constance foi para casa pensando em enviar o tio a Londres. Sabia como ele gostava de dinheiro, e a rainha lhe dera um anel para vender. Mas descobriu que ele havia sido preso e estava desolada, sem saber o que fazer, quando D'Artagnan, que tinha ouvido toda a conversa pelo buraco que fizera no chão de seu apartamento, prontificou-se a cumprir aquela missão. Apaixonado pela moça como estava, o mosqueteiro adorou a ideia de servi-la. Ela concordou, aliviada. O jovem foi procurar o Sr. de Treville, que como sempre o ajudou em tudo, solicitou uma licença para ele com o Sr. des Essarts e dispensou Athos, Porthos e Aramis para que o acompanhassem. E lá foram os quatro. A viagem foi cheia de percalços. O cardeal enviou seus homens para impedir que D'Artagnan e os mosqueteiros chegassem a Londres, mas nada foi capaz de detê-los. Usando de inteligência e coragem, mas também contando com uma dose daquela boa sorte que sempre os acompanhava, D'Artagnan conseguiu chegar ao destino e entregar a carta. Muito apaixonado, o duque fizera um santuário para guardar a lembrança que a amada lhe dera. Ele fez questão que D'Artagnan conhecesse o local, recomendando: quando você voltar, descreva tudo isso para ela. Ao abrir o pequeno cofre, porém, teve uma surpresa horrível. Não é possível! Gritou. Faltam 2 agulhetas. Milord as perdeu ou acredita que foram roubadas? Perguntou D'Artagnan. Roubadas. Só pode ser outro golpe do cardeal. Respondeu o duque. Fui ao baile do rei com elas. Há 8 dias foi a única vez que as usei. A condessa de Winter, que chamam de Milady, me procurou, me abraçou. Veja, as fitas que as prendiam foram cortadas com uma tesoura. Foi ela. Fingida. Ela é agente do cardeal, pode apostar. Esse homem tem agentes no mundo inteiro. Exclamou D'Artagnan, entre surpreso e admirado. Com certeza, mas me diga, senhor, quando é o baile? Na próxima segunda-feira.
Temos 5 dias. É mais do que suficiente. Mandou chamar seu ourives, a quem ofereceu muito dinheiro para fazer as 2 agulhetas. Agora, descanse e recupere suas forças, disse a D'Artagnan. Mandarei preparar sua viagem de volta. Um navio esperará no porto e cavalos descansados estarão à sua disposição em cada trecho do caminho. Mandei fechar os portos e nenhum navio partirá sem a minha autorização. Eu disse ao meu secretário que declarei guerra à França. D'Artagnan agradeceu, impressionado com o poder do duque. O baile. 2 dias depois, o jovem refez o mesmo trajeto da ida, reencontrando seus amigos. Os 3 estavam bem dispostos. Tinham vivido mais aventuras e tudo o que desejavam era devolver as 12 agulhetas de diamantes para a rainha, cumprindo a sua missão. Mas não foi assim tão fácil. Enquanto eles corriam, na corte, não se falava em outra coisa que não fosse o baile. E o dia tão aguardado chegou. Dos mosqueteiros, porém, nem sinal. O rei apareceu. Seu rosto contava que estava preocupado com alguma coisa. Em seguida veio a rainha, que também apresentava um ar triste no rosto pálido. Ao vê-la, o rei perguntou: "Por que a senhora não está usando as agulhetas, conforme pedi?" "Achei que poderia acontecer alguma desgraça a elas, no meio de tanta gente", respondeu a rainha. "Nada acontecerá. Se eu as dei de presente à senhora, certamente foi para que todos as vissem", completou ele. O olhar da rainha caiu sobre o cardeal, logo atrás do rei. Ele sorria seu sorriso mais diabólico. "Posso mandar buscá-las, senhor, se faz questão", sugeriu Ana da Áustria. "Sim, faça isso, senhora. E rápido. O baile vai começar em 1 hora", concordou o rei. A rainha se afastou, sumindo por uma porta. O cardeal se aproximou do marido dela, a quem entregou uma linda caixa. "O que significa isso?" estranhou o rei, ao abri-la e ver 2 agulhetas de diamantes recortadas contra o veludo. "Nada", respondeu o cardeal. "Mas quando a rainha voltar, conte as agulhetas do colar que adornará seu pescoço. Se faltarem 2, pergunte a ela quem as roubou." O rei não teve tempo de dizer nada, pois outras pessoas se aproximaram para conversar com ele. Pouco depois, quando a rainha voltou, as agulhetas brilhavam sobre seu colo. O rei estremeceu de alegria e o cardeal, de raiva. Mas ainda faltava confirmar quantas elas eram. A música começou, dando início ao baile. O protocolo mandava que os soberanos dançassem com outros pares, por isso, durante 1 hora o rei ficou ansioso, sem conseguir contar as agulhetas, quando a rainha passava rodopiando por ele. Finalmente, ele pôde parar em frente a ela e dizer: "Agradeço, senhora, por ter mandado buscar o colar. Como faltam 2 agulhetas, vim trazê-las." "Como, senhor?" exclamou ela, surpresa. "Vossa Majestade me oferece mais 2 agulhetas. Agora serão 14. O rei contou-as, e eram 12 no colar. Então mandou chamar o cardeal. "O que significa isso?" perguntou num tom bastante severo. "Ah, foi uma brincadeira que inventei, para ter a oportunidade de oferecer este presente à nossa rainha", respondeu o cardeal, impassível. Ela riu, demonstrando que não acreditava em uma única palavra, e declarou: "Obrigada, Eminência. Tenho certeza de que essas 2 devem ter lhe custado o que custaram as 12 para Sua Majestade." Aproveitando o momento, o senhor de Trèves se aproximou dos soberanos e pediu à rainha que aceitasse D'Artagnan como seu mosqueteiro. Ela, é claro, não apenas concordou como ainda presenteou o jovem com um anel que trazia no dedo. "Então vamos fazer isso agora mesmo", ordenou o rei. Ele também estava feliz. E foi assim que o jovem D'Artagnan recebeu a capa, a espada e o chapéu de mosqueteiro. Após a cerimônia, seus amigos,
que também tinham sido convidados para o baile, levantaram as espadas e os 4 festejaram, gritando juntos: Um por todos! E todos por um!